Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Nós estamos alegres nessa quarta-feira. É uma quarta-feira, 21 de abril, feriado, dia de Tiradentes. E estamos tendo uma boa audiência, né? Mesmo devido ao feriado. Deus abençoe os irmãos que acompanham através da rádio web, né? Em vários países ela tem alcançado. E Deus abençoe cada um dos irmãos presentes e os que estão nos acompanhando pela internet. Eu gostei desse, chamam de broche, né? Que o irmão Jonathan mandou fazer e nos deu de presente. Mas ele fez pouquinho, né? Os irmãos na internet, olha, muito bonito, um bom trabalho. E parabéns, irmão Jonathan, né, pela ideia. E também parabéns por ter conseguido essa internet para nós, da via web, né? 240, né? Ou 300 de download e 200 de upload. O irmão Bonevaldo me disse ali que a transmissão está ótima, né? Está 10. Amém. Deus abençoa, né? Deus abençoa a todos, né? Os pastores também que estão nos acompanhando. Deus abençoe o irmão Jomar, aí em Eldorado do Sul, né? Deus te abençoe, irmão Jomar. Já estamos com saudade de vocês, hein? Você, irmã Yara, né? Podendo vir no culto. Aqui é sempre pouquinho, né? Mas dá para a gente colocar os 25%, né? Nem que a gente bota 10 numa sala, 10 na outra e mais 10 na outra. Com a vinda do pastor Osmar, nós vamos reunir aqui, né? Vamos encher aqui, nem se for um dia só, né? Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 9. Eu quero ser rápido, é um assunto muito importante, mas o irmão Brana, quando pregou as 70 semanas de Daniel, ele pregou 3 mensagens. A 70 semanas de Daniel foi assim, uma introdução para os selos, né? As 70 semanas de Daniel. Ela é muito importante e, como o irmão Brana ensina, nós apenas falamos o que o irmão Brana já falou, porque o que ele falou já está revelado, né? Agora a gente tem que saber montar o quebra-cabeça. O irmão Brana disse: se você não souber montar o quebra-cabeça, você vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. É em tudo, né? Se você não sabe montar, se você não sabe fazer uma comida, você vai estragar a comida, né? Se você não sabe fazer um bolo, você vai estragar. Se não sabe fazer um pão também, você vai acabar estragando a farinha, todos os ingredientes, né? E em tudo a gente tem que saber ser profissional. É igual a mensagem da hora, né? Por isso o irmão Brana ensinou o que a Bíblia tem nos ensinado. A mensagem tem que ser de uma só pessoa, né? Quando tem muita gente dando palpite, é que Deus não usa 2 cabeças, né? Ele usa um só homem. Uma só. Ele diz 2 cabeças têm 2 ideias diferentes. Nós vamos ler Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas.
As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Grande Deus, nos ajuda nesta noite, enquanto vamos falar um pouco, Senhor, sobre este assunto. E o Senhor nos ensina e nos dirige e abençoa o teu povo. Amém. Poder sentar, irmãos. Só que o nosso assunto é baseado aqui nessa mensagem das 70 semanas de Daniel. O nosso assunto é os 3 calendários. O problema é que as pessoas confundem os 3 anos e meio. Outros ensinam que a grande tribulação é 7 anos, mas o irmão Branham ensinou que são 3 anos e meio de tribulação. Agora, eu tenho muita coisa aqui para ler, né? Eu vou tentar não ler tudo. Agora, as 70 semanas de Daniel não é para o povo gentil. Não. Eu vou ler aqui para vocês Lucas 21 e 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não pressumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, Deus, do cativeiro da Babilônia, Deus determinou um tempo para tratar com Israel. Deu um tempo, 490 anos, que são 70 semanas. Você encontra em Levítico essa semana, são semanas de ano. Cada semana equivale a 7 anos. Então, são 70 semanas. Nessas 70 semanas, Deus estava tratando. Então, foram o quê? Foram 7 semanas, porque você veja nas 70 semanas que Daniel estava preocupado, porque, de acordo com o que profetizou o profeta Jeremias, faltava 2 anos para completar os 70 anos de cativeiro. Então, ele se colocou a orar. E foi nesse tempo que Deus realmente falou para eles sobre essas 70 semanas. E então, quando eles voltaram, eles tiveram 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49. 49 anos foi para poder edificar Jerusalém. Veja só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Isso aqui é para os judeus. Agora, quando Deus parou de tratar com os judeus, foi quando eles rejeitaram o Messias. Deus passou a tratar com os gentios. Só que Deus não deu tempo para os gentios. Ele não disse assim, eu vou tratar com os gentios por 1000 anos. Não, é mais de 2000 anos que ele está tratando conosco. Agora, com Israel, é 490 anos desde o cativeiro da Babilônia. Porque ele já vem tratando, você veja bem que ele já vem tratando com eles desde que tirou da terra do Egito. Gerações e gerações. Então, ele deu esse tempo.
Então ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas. Agora, 7 semanas foi para edificar Jerusalém, levantar os muros, a construção do templo, que durou 49 anos. Agora, até o Messias foi 69 semanas. Até Jesus vir, da saída da Babilônia até o nascimento de Jesus, foram 69 semanas, que equivale a 483 anos. Agora, isso aqui é de acordo com o calendário profético. Não dá certo com o calendário romano e nem dá certo com o calendário astronômico, que é o calendário dos egípcios. Que eles contavam os tempos tudo pelas estrelas, né? Aí o irmão Brana fala aqui nas 70 semanas de Daniel. Então, essa 70 semanas de ano, ela bate somente com o calendário profético. Mas há muitos que ensinam que ainda falta uma semana, não falta uma semana, falta a metade de uma semana. Porque Jesus, quando ele veio, Jesus cumpriu a metade da semana. Ele pregou 3 anos e meio para os judeus. Veja só, então Deus deu a oportunidade, veio para o que era seu, os seus não receberam, rejeitaram, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filho de Deus que crê no seu nome. São João 1, verso 12. Então, eles rejeitaram a Cristo, crucificaram. Aí o príncipe que Daniel fala, que vem, que foi Tito, que cercou Jerusalém por 1 ano e meio. Ninguém entrava, ninguém saía. Jesus já tinha falado disto em São Mateus, capítulo 24. E eles também já tinham pedido esse juízo, porque eles disseram: caia seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, sobre eles caíram no ano 70, 40 anos depois. 40 é o número de juízo, é o número de julgamento. Então, quando Tito cercou, foi uma calamidade. Os judeus sofreram. 1 ano e meio foi pior do que essa pandemia, porque ninguém entrava, ninguém saía de Jerusalém. Todo o ouro, toda a economia dos judeus estavam ali. Chegou um tempo que não tinha mais água, porque foi trancado as entradas de água. Aí você imagina só o fedor, a morte. Os judeus, pela história, eles engoliam o ouro, porque quando Tito entrou, eles abriram a barriga deles, porque eles sabiam disto, né, para tirar o ouro. Então, eles foram mortos e foram levados cativos para todas as nações, de acordo com as 70 semanas de Daniel. Já estava escrito aqui o que ia acontecer. A cidade foi destruída, aí Jerusalém vem a ser pisada pelos gentios. Aí, só em maio de 1947, 48, que Israel passa novamente a ser reconhecido como uma nação pelas Nações Unidas. Israel ainda não é reconhecido como uma nação por Deus, é reconhecido pelos homens, porque Deus ainda está tratando com os gentios. Agora, quando a noiva, a esposa, subir no rapto, Deus passa a tratar com os judeus com um espaço de tempo de 3 anos e meio. Aí, entre os gentios, haverá essa grande tribulação, porque os profetas vão pedir as pragas sobre os gentios, porque os gentios realmente vão ter que pagar o que fizeram com os judeus. Então, aí vem juízo, não há salvação. A virginésia vai estar aqui. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Osmar. Primeira e segunda etapa é virginésia, terceira etapa pirata é virginésia. Tudo. A virgem prudente é a palavra da hora. É Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a virgem prudente. Ela tem o azeite, ela tem a luz. Você pode ver em Mateus capítulo 25.
Então Jesus pregou 3 anos e meio. Então o que é que falta? Falta mais 3 anos e meio. Então se cumpriu 69 semanas e meia já foram cumpridas. Falta meia semana para se cumprir. E esse será o ministério das 2 testemunhas, de Moisés e Elias. Então, Deus tratando aqui com os gentios, gente, se a gente fosse ler isso aqui, é maravilhoso, né? Eu digo para vocês ler as 70 semanas de Daniel. A gente está dando essa pequena explicação aqui sobre esses calendários. Só que é o seguinte, Deus considera o calendário romano para nós, né? Nós não estamos dentro do calendário profético. O calendário profético é cada mês 30 dias. O calendário romano e astronômico, o astronômico é 365 dias e 1/4. O romano é 365 dias. Agora, Deus hoje está trabalhando conosco dentro do calendário romano. Porque, veja só, irmão Brano nasceu em 6 de abril de 1909, dentro do calendário romano. Ele não nasceu dentro do calendário hebraico, judeu. Não, ele nasceu aqui. Nós somos gentios. E o calendário romano veio através de Roma. Aí nós vemos que a segunda vinda está dentro do calendário romano, 28 de fevereiro de 1963. A data do rapto e o horário vai estar dentro do calendário romano também. Não vai estar dentro do calendário judeu. O judeu é um povo diferente. Ele tem suas leis diferentes. Ele tem o seu calendário, ele tem tudo. Os judeus é o relógio de Deus. Só que os judeus, Deus cegou, como disse o apóstolo São Paulo, vem endurecimento em parte a Israel, para que a plenitude dos gentios entrasse, né? Para não ficar nessas palavras, olha só. Perguntas e respostas. No 5º selo, 305. Eu tenho muita mensagem aqui para provar isso aqui que eu estou falando. Agora, no calendário judaico, o tempo do calendário de Deus, há exatamente 30 dias no mês. Veja, há exatamente 30 dias no mês. O calendário romano foi o que causou a confusão. Você pode ver que em 1914, 1919, houve muitas predições, porque eles, como não tinha profeta, naqueles dias só era o tempo dos reformadores, 1800, de outros homens que vieram com dom de cura, dom da palavra. Então eles pegaram as 70 semanas de Daniel e começaram a fazer conta, e como os testemunhos de Jeová, os adventistas, e dar a data da vinda de Cristo. Nós conhecemos isso através da história e não funcionou. Não funcionou porque não tinha profeta, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então eles tinham o calendário romano, aí causou toda a confusão, porque não dava certo. As 70 semanas de Daniel você não pode calcular pelo calendário romano, você tem que calcular pelo calendário profético. São 1.260 dias que as 2 testemunhas vão estar pregando. Se você colocar isso no calendário romano, não vai dar certo. Esse é o problema, que a ciência tropeça com a Bíblia. Eles tropeçam por causa disso aqui. Porque os pregadores também, eles querem estabelecer data de acordo com o calendário romano.
quando essas datas aí, principalmente de Apocalipse capítulo 11, que Apocalipse capítulo 11 é uma prova. Então, se você pegar os 1.260 dias, vai dar 3 anos e meio e 30 dias de cada mês. Agora, se você colocar o calendário romano, não vai dar certo. Você vai fazer a soma e você vai entrar em problema com a Bíblia. Então, o que disse aqui o irmão Brana no 5º selo? Eu estou vindo da 70 semana de Daniel, que foi em 61, para março de 63. Porque o irmão Brana, o irmão Kenneth, enviou para o irmão Brana, ele diz, quase um caminhão de livros, uma enciclopédia, que ele estudou sobre o calendário. Ele disse, olha, irmão, eu sou uma pessoa inexperiente, mas isso me ajudou. Essas informações me ajudaram, porque isso aí veio do Senhor, para que ele trouxesse as 70 semanas de Daniel. O irmão Brano não trouxe as 70 semanas de Daniel aí sem estudar profundo. Ele não trouxe os 7 selos sem orar profundamente, sem estudar. E quando ele veio trazer os 7 selos, ele tentou trazer os 7 selos de acordo com os livros que ele tinha lido. Só que os 7 selos era uma revelação. Ele disse que quando ele foi trazer o primeiro selo, ele quase cometeu um erro, porque ele estava trazendo tudo prontinho de acordo com aqueles doutores em divindade tinham explicado, os adventistas e tudo, até que o Espírito Santo lhe corrigiu. Então ele teve que colocar de lado aquelas velhas anotações. Eu vejo hoje as pessoas desconsideram a Bíblia. Diz que a Bíblia é um livro de história, é um livro passado. Pessoas mesmo que se dizem pregadores. Porque a Bíblia é um livro profético. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, por que eles não estão considerando a Bíblia? Porque a Bíblia condena eles. Eles não entendem a Bíblia. Para eles entender alguma coisa, eles têm que ir nos 7 selos. Eles têm que ir nas 70 semanas de Daniel. Eles têm que ir até as 7 eras da igreja, a festa das trombetas. Aí eles não querem dar o braço a torcer ao irmão Brana. Como esses que se dizem profeta. Esses que se dizem que irmão Brana disse que haveria um homem depois que ele partisse, e ele se coloca como este homem, só que é o seguinte, eles queimam as mensagens e queimam as Bíblias. Porque o profeta é o intérprete divino da Escritura. Aí você vê o homem com eloquência, mas ele não tem o dom. Deus só teve um profeta vidente entre os gentios. Entre os gentios houve muitos profetas, mas vidente ele teve um. Gentio foi um. Judeu ele teve um que foi Paulo. Mas nesse século XX foi só Brana. Ele mesmo diz nos selos, nós nunca recebemos um profeta, o mundo gentil nunca recebeu. Por isso a esposa hoje, ela é profeta. Ela tem percepção profética. Nós não temos dificuldade com essas datas. Por quê? Nós não revelamos nada. Eu não revelo nada, o pastor Osmar não revela nada. Os pastores desse companheirismo não. Deus apenas nos deu a graça de montar o quadro. Essa uma só pessoa montou o quadro. E você tem que ir de acordo com aquele quadro montado. Não vai desmontar, que depois você não vai saber colocar as peças no lugar. Isso é o que acontece com aqueles que saem. Eles tentam montar da forma deles e fica errado. O irmão Brana deixou montado. E aqueles que seguiram o irmão Brana desmontaram o quadro. Por isso veio a ressurreição isolada, a dualidade, todas essas coisas, porque eles desmontaram. E agora eles montaram e dizem, não, mas é assim. Não é assim. Aí tem João, que come o livro e profetiza
outra vez, quer dizer, ele fala a mesma coisa que o irmão Brana falou. Então, quando nós chegamos nessas 70 semanas de Daniel, olha o que diz o irmão Brana. O calendário romano foi o que causou a confusão. No calendário normal, são 30 dias ao mês. Pergunta e resposta número 2, 23 de agosto de 64. Parece que em julho ele pregou a festa das trombetas. Também você pode ligar também essas coisas ali. Festa das trombetas, 70 semanas de Daniel. Vem vindo com as 70 semanas, as eras, a festa das trombetas, as perguntas e respostas a partir de 63. Encaixa tudo com selos. Bem, veja, sei que aqui dentro, em algum lugar, tem uma pergunta sobre isso, que diz: irmão Brana, você está errado nas 70 semanas de Daniel. Ainda haverá 70 semanas? Não. O Messias haveria de vir profetizar na metade das 70 semanas. 70 semanas, que é 7 anos. Quer dizer, o Messias haveria de vir na metade, naquela última semana. Vamos juntar todos os parágrafos? Naquela última semana que estava faltando. Se Jesus pregasse 7 anos, tinha terminado as 70 semanas. Nós não tínhamos a chance de entrar. Nós estávamos perdidos. Foi na metade dessa última semana, que se chama a 70ª semana de Daniel, que os judeus rejeitaram a Cristo, nos 3 anos e meio de ministério, é que Deus abre as portas para que nós entrássemos. Houve essa porta aberta para a gente entrar. Foi aí. Agora, quando Deus para de tratar conosco, Ele volta novamente a tratar com os judeus mais 3 anos e meio. E aí fecha. Aí vem a batalha de Armagedon, vem o milênio. Agora, ele haveria de ser tirado dentre os vivos e fazer um sacrifício. Quantos recordam isso? Bem, quantos anos estão, então, pregou Jesus o Messias? 3 anos e meio. A metade da última semana que faltava. Então, ainda há determinado 3 anos e meio. Então, resta mais 3 anos e meio. Esse é o ministério de Moisés e Elias para tirar. Não é todo Israel que vai ser salvo. Todo Israel ele está se referindo aos 144 mil. Há muitos judeus que vão ser perdidos nesse tempo. Porque a mensagem vem para os 144 mil. As trombetas, que é Moisés e Elias, ele vem para chamar os 144 mil. O 7º selo, ele vem chamar a esposa, chamar a noiva. Que o 7º selo é a trombeta dos gentios. Agora, as trombetas, que são 2 profetas, é para os judeus, que são 144 mil, para completar o número dos seus irmãos que foram mortos ali na Segunda Guerra Mundial pelos os ditadores Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, conforme está realmente nos selos. Ora, no capítulo 11 de Apocalipse, esses 2 profetas profetizarão 1.200 dias e 3 tempos de dia, 3 anos e meio ainda prometido para Israel quando se for a noiva gentia. Então, quando a noiva gentia for, aquilo que nós já estamos repetindo, 3 anos e meio para Deus tratar com os judeus. Aí Deus não trata mais com os gentios. Esse aqui é o nosso tempo. Você tem que entrar agora. Você tem que reconciliar agora. Você tem que voltar à comunhão agora. Você tem que se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Você tem que se acertar com Deus agora.
Deus assim te abençoe. Vamos ficar de pé. É só um pouquinho, né? E o profeta diz nas 3 classes de crente: ainda que ele não possa me dar o poder de andar como Enoque e não ter de morrer, mas apenas dar um passeio da tarde e ir para o lar com ele. Porém, Deus, eu realmente creio que acontecerá, porque eu sei que há de haver um rapto no último dia e a obra há de ser abreviada. E Pai, assim diz o nosso calendário, mais 36 anos e a obra estará terminada. Veja, nessa oração, o irmão Brana, isso foi em 63, 3 classes de crente, 320. Na oração ele disse: e Pai, assim diz o nosso calendário, mais 36 anos e a obra estará terminada. E tu terás de vir algum dia dentro disso, ou não haverá nenhuma carne que se salve. E então nos é dito pelos cronologistas, as pessoas que examinam tais coisas, que nós estamos realmente avançados muitos anos disso, muitos anos adiante. Eles nos dizem, pelos calendários, que nós estamos bem mais além do que isso. Talvez reste somente 15 ou 20 anos, eu não sei. Porém, eu sei que, mesmo de acordo com o nosso calendário, nós estamos quase nesse ponto. Ele está falando aqui o que os cronologistas que têm examinado os calendários, o que eles têm dito, que estamos muito avançados, que o tempo já tinha terminado. O Brana disse: eu não sei, pode que seja 15 anos, 20 anos, mas de acordo com o nosso calendário, nós estamos quase nesse ponto. E foi o ano da segunda vinda como Filho do Homem para revelar os mistérios dos 7 selos. A igreja não tinha visto porque estava cega, era Laodiceia. E que você me diz de hoje? A igreja está vendo? A igreja está na condição dos essênios, dos herodianos, dos fariseus, dos saduceus dos dias de Jesus. Olha a condição da igreja que não viu quando Deus enviou um profeta. Hoje o profeta é conhecido, sua mensagem também, o mundo todo, porque ele revelou Billy Graham, ele revelou Ororópte. Se não fosse o irmão Brana, Ororópte e Billy Graham não seria conhecido, era só no seu tempo. Ele os colocou dentro da sua mensagem. Ele colocou eles dentro da sua mensagem. Nós estamos em 2021. Não estamos estabelecendo data, mas nós estamos mostrando a você a mensagem da hora. A mensagem da hora. Apocalipse 10, 8 a 11. E não cansando de mostrar a você o que o irmão Brana mostrou, os judeus, o seu calendário. Nós não estamos dentro do calendário dos judeus, mas nós temos que observar. Os judeus é o relógio de Deus. Porque o calendário romano, ele confunde. O calendário romano está dentro da era de Laodiceia. No meio da confusão. Mas nesta confusão, Deus nunca deixou a sua voz ser silenciada. Mesmo que a família de Eli estava afastada de Deus, Deus tinha um menino sendo criado no templo e a sua voz falou. Que Deus não estava mais encarnado em Eli,
Deus agora estava procurando um corpo para se encarnar, para que ele fizesse conhecido entre Israel Samuel, profeta, juiz, rei. O tempo está no fim. Estamos nesse ponto. Mais de 40 anos da morte do irmão Branham. Mais de 40. Juízo. Que esperamos mais a não ser juízo? Eu ia falar sobre as pragas hoje e me veio isso aqui. Lendo as 70 semanas de Daniel, que nós tenhamos o privilégio de Enoque. Dar um passeiozinho com Deus. Chegar mais perto da sua casa. E esquecer os caprichos da nossa vida terrena. E aceitar o convite. Já é tarde, Enoque. Quer ficar aqui? E Enoque já não era, porque Deus o tomou. O rapto será assim, já não seremos, porque Deus nos tomará. E é no meio dessa confusão. Que Deus nos abençoe. Somos os filhos de Abraão, somos os filhos de Brana. Somos essa família. Nos dias de Noé foi uma família de Noé. Hoje é a família Brana espiritual, dentro dessa arca, desta palavra. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela luz, pela revelação da sua palavra. Abençoa teus filhos em toda parte. Abençoa, Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Dei fé, Senhor Deus. Aumente a fé de minha irmã, do meu irmão. Que eles recebam a sua libertação, sua cura. Ó Deus, ouça a oração dessa mãe, desse pai aflito. Desse que está no cárcere do pecado, ou no cárcere físico mesmo, que está no hospital, entubado. Tenha misericórdia, limpa o pulmão desse meu irmão. Oh, meu Deus, a grávida que está nos momentos, nas horas de dar à luz, dê força, dê graça para ela. Guarda esse jovem, nossos filhos, Senhor, dê tua bênção, sua graça. Eles em toda parte, eu te peço que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.